Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Fiquem comigo até o final para vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando no nosso maior clube do mundo. E gente, antes da gente começar isso é rapidinho, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando o like, galera. O like ajuda demais, dá uma moral pro trabalho aqui, ajuda muito no dia a dia aqui do canal, no crescimento, por isso que eu peço para vocês. Lembrando, se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, é tudo de graça. Então se inscreve, ativa as notificações e vão deixando like. Bom, bora pro vídeo? Mas antes vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Isso não pode faltar, né? Didi, qual que é a frase mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque o São Paulo vai pegar o Novo Horizontino, partida que nós estamos esperando ver demais, né? Tem uma provável escalação, mas aqui, galera, eu já vou falar para vocês, difícil acertar o time. Temos uma provável escalação com algumas coisas acontecendo aqui também, mas difícil acertar o time do Zubeldia neste momento. Vamos chutar a tática, né? A tática muito provavelmente seja com 3 zagueiros, três ali na linha defensiva, com 2 alas, e aí um 5-3-2, né, digamos assim. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou falar provável para vocês, mas é muito difícil acertar a escalação do Zubeldia nesse momento. Temos certeza aqui, acho que de 80% a 85% do time, mas todas as posições eu acho complicado porque nós não fazemos ideia de qual seja o time do Zubeldia, né? Até o Zubeldia nos mostra isso, né? Nos fala isso, de que ele talvez não saiba, né? Ele não tenha definido ainda um time titular. Ele tem jogadores ali que ele nos mostra, que ele dá a entender que são jogadores principais, mas o time titular mesmo de São Paulo não tem, principalmente nesse momento em que vinha jogando com 2 zagueiros e agora muito provavelmente jogará com 3 zagueiros daqui para frente com o Luiz Zubeldia. Vamos lá, gente, provável escalação. Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Essa é a zaga. A zaga aqui tá sem novidades, né? A zaga era mais ou menos isso que nós já esperávamos. A gente sabe que ela tá no GE. O GE, ele tem... sempre coloca, né? Mas o GE tem errado muito. E não é... Acho que não é nem por culpa do GE. Isso aqui é mais ou menos o que nós imaginávamos também. Eu acho que é porque é difícil. É realmente difícil ler o time do Zubeldia. Ele é inusitado, né? Ele faz alterações de coisas que nós não esperávamos no jogo, né, na escalação. Então vamos lá, Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cedric Soares na direita, isso aqui para mim é uma coisa para nós comemorarmos demais, né? Muito provavelmente ele joga com o Cedric e não com o Igor Vinícius. Aqui, nada contra o Igor Vinícius, sabe? É um cara do São Paulo, é um cara comprometido, é um cara que tem uma história aí com o São Paulo, já tem bastante tempo, só que assim, infelizmente não dá. Infelizmente não dá. Eu tenho até um certo, sabe, tenho um certo carinho pelo Igor Vinícius e tal, mas tecnicamente, para mim, não serve. Não serve. Eu acho ele muito abaixo mesmo. Então eu adoro entrar com o Cedric Soares. Cedric Soares que tem nos... O Cedric Soares ele tem nos surpreendido em relação à quantidade, ao tempo de jogo. Não em relação à técnica. Na técnica nós já sabíamos que ele era muito bom, né? Muito melhor que o Igor Vinícius. E agora, aparentemente, está aguentando. Isso é espetacular, né? Montar um time para jogar Brasileiro, Libertadores com o Cedric Soares, aí é espetacular, né? Aqui tem Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cedric Soares, Alisson, Lucas Moura, Oscar e Enzo Dias. Seria um meio de campo com Alisson, Oscar e Lucas, né? Eu não colocaria o Lucas tão para trás, não dá para saber se ele vai entrar assim. Nessa provável seria Alisson, Lucas e Oscar. Eu não colocaria o Lucas nem um pouco para trás, não mexeria no Lucas, né? No posicionamento do Lucas, colocaria o Lucas muito próximo do atacante que irá jogar, seja Caleri, seja André Silva ou o Luciano, o centroavante, né? Seja qualquer, porque para mim o Luciano tem que jogar ali, pode jogar perfeitamente pode jogar perfeitamente de centroavante, né? Você monta um time com o Alisson, aí o Bobadilha, por exemplo, e Oscar, aí você coloca Lucas e Caleri, ou Lucas e Luciano, ou Lucas e André Silva, para mim tá beleza. Aí eu acho melhor, entendeu? E aí, mas por enquanto, pode ser que entre com Alisson, Lucas e Oscar. E Enzo Dias. Aqui tem uma situação, né? Tem a situação do Wendel, que entrou jogando demais. Eu acho até justo o Enzo Dias não virar banco agora. Gente, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. E eu queria que vocês comentassem em relação a isso também.
só tomar uma água, porque tô falando demais aqui, né? Galera, eu queria que vocês comentassem sobre isso também, isso é muito importante. Isso é uma coisa que está dando um grande debate. Enzo Dias está jogando muito bem pelo São Paulo, começou jogando muito bem. E nós vimos pouco do Wendel, né? O Wendel não jogou ainda basicamente pelo São Paulo. O pouco que jogou detonou. É um jogador assim com características, esse também nós já esperávamos, é uma contratação espetacular. Esse nós já imaginávamos que jogaria tudo o que mostrou jogar. É um cara pronto. Parece que o Wendel está há 10 meses no São Paulo. Você fala, não, esse cara não chegou ontem. Esse cara, a forma como ele se comporta, a forma como ele joga, a forma como ele faz as jogadas, esse cara não chegou ontem no São Paulo. Esse cara chegou faz 10 meses. Então, assim, eu não quero parecer injusto. Eu acho até, vou explicar direito, eu acho até justo nesse momento ele entrar com o Enzo Dias, porque o Wendel acabou de chegar e o Enzo Dias vem jogando muito bem. Só que, para mim, o titular tem que ser o Wendel. É impressionante o futebol que o Wendel joga. E aqui não é porque já vai queimar o Enzo Dias fazendo injusto. Não é isso. Não é, o Enzo Dias é uma situação completamente da do Igor Vinícius, que eu não quero ver no time. O Enzo Dias eu quero ver no time. E nós resolvemos a situação da lateral esquerda. Só que, e por melhor que tenha começado o Enzo Dias, para mim o Wendel ainda é melhor, ainda é mais. Então, assim, eu tô muito feliz com a situação da lateral esquerda. Provavelmente não terá problema. Te digo que você tá cornetando antes do jogo. E é verdade. Provavelmente não terá problema entrar com o Enzo Dias. Por mais que eu prefira o Wendel, pode ser que o Enzo Dias também jogue muito bem. A questão é que nós podemos comemorar isso aqui também, porque nós finalmente resolvemos uma situação da lateral esquerda. Demorou para resolver, mas agora aparentemente nós resolvemos bem e resolvemos muito bem de uma forma que fazia tempo que não resolvia a lateral esquerda do São Paulo Futebol Clube. Então aqui, Cedric Soares na direita, Alisson, Lucas, Oscar e Enzo Dias. Lucas e Oscar não dá pra falar, né? Aquilo que eu falei. Não dá pra falar, não dá pra criticar, né? Não tem como, são os dois craques, são os dois melhores jogadores de São Paulo. Eu não colocaria o Lucas tão pra trás. Não acho que o Zubeldia monte da melhor forma possível com o que tem na mão, mas são os melhores, né? Lucas e Oscar jogam demais, arrebentam. O Oscar eu colocaria. Não gosto dele de segundo volante também, mas na tática de 3 zagueiros dá pro Oscar não ficar de segundo volante, né? É diferente quando joga no 4-2-4. Aí aquela do Santos que ele colocou o Oscar para volante, né? Segundo volante, ele foi ridículo, né? Mas aqui fica mais ofensivo mesmo. Ele perto ali do Wendel ou do Enzo Dias fica legal. Então acho que não tem problema. Só tomaria cuidado para montar o Lucas nesse esquema aí. E o ataque, Luciano e Caleri ou Luciano e André Silva. A verdade, gente, é que nós estamos muito bem servidos de atacantes também. Parar toda hora, né? A verdade é que nós estamos muito bem servidos de atacante. O reserva, que é o André Silva, eu sempre tive uma boa impressão, sempre falei isso pra vocês. Eu falei, eu gosto do André Silva. Não é melhor que o Caleri, mas eu gosto. E o Caleri vem numa má fase agora, né? O Caleri é um jogador espetacular também, um dos nossos principais. E o Luciano, pra mim, melhorou com o Zubeldia. Com o Zubeldia, não. O Luciano melhorou com a chegada do Oscar. O Zubeldia, não podendo inventar muito na posição do Luciano, com a chegada do Oscar, teve que colocar o Luciano lá no ataque. Então, quando o Zubeldia, para mim, não mexe no time, o time melhora. Aí o Luciano jogando de meia, junto com o Lucas, com o Luciano ali no ataque, para mim o Luciano melhorou em alguns jogos atrás aí. Alguns jogos que fez no São Paulo. Então, para mim, o São Paulo está muito bem servido de ataque. Para mim, falta muitas vezes repertório técnico, bem como vocês sabem, mas vamos torcer para o São Paulo. Esse é um possível São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino. Vão deixando nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostam dessa provável escalação, se vocês acham que vai ser assim ou não, ou como vocês acham que vai ser o time. Vou ler de novo aqui. Só porque eu demorei muito para ler, porque eu fui falando posição a posição, né? A gente foi fazendo uma análise bem detalhada, bem bacana de cada posição, né? Rafael no gol, provável, tá, gente? Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cedric Soares, Alisson, Lucas, Oscar e Enzo Dias, Luciano e Caleri ou Luciano e André Silva. Esse é um provável São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino. Galera, Thiago Mendes aí, martelo batido, né? Thiago Mendes, aqui tudo indica, não vem agora para o São Paulo. O São Paulo não consegue a liberação do Al Rayyan. Não foi por falta de vontade, né? Pelo que nós vimos aí. Na verdade, não, o São Paulo foi bem. Ele foi assim, querendo contratar, mostrando interesse oficial, interesse real pelo jogador, mas quanto que ofereceu? Quais foram os valores que a gente não sabe? Porque o Al Rayyan não quis. Será que o São Paulo foi para não chegar? Porque o São Paulo, a diretoria de futebol aí, Rui Costa, sei lá quem que estava negociando. Era o próprio Casares? Era o Belmonte? Era o Rui Costa? Quem que estava negociando?
São Paulo fez a oferta lá. São Paulo, os caras que trabalham com isso não sabem quantos os caras vão oferecer ou não? Não tem essa conversa de tipo, ó, há 3 meses os caras pediram, vou chutar, tá, gente? Vou dar um exemplo. Tá? Pediram tanto, pediram 10 milhões. Se for com 5, não vai levar. Os caras que estão negociando não sabem isso. Então é uma situação muito estranha que acontece no São Paulo em relação a isso. E o que nós estamos vendo é que o São Paulo não consegue a liberação do Thiago Mendes junto com o Al Rayyan agora. Aqui tudo indica, o Thiago Mendes não vem agora para o São Paulo e aí muito provavelmente no meio do ano, né? Uma coisa que nós temos também bem clara em relação a isso é que assim que acabar o vínculo lá, porque o São Paulo não quer pagar, o Thiago Mendes quer jogar no São Paulo, o empresário dele já está tudo certo com o São Paulo também. O São Paulo quer muito, muito o Thiago Mendes, e aqui tudo indica que assim que acabar com o Al Rayyan, que o São Paulo não quer gastar nada, parece que não quer gastar absolutamente nada, assim que acabar ele viria para o São Paulo. Então nesse momento a situação do Thiago Mendes é essa, só que o São Paulo não está satisfeito. O São Paulo, por mais do que aconteceu nessa janela aí, a janela passou, o São Paulo não está satisfeito. O São Paulo quer contratar um jogador para a posição do Pablo Maia e quer contratar mais um atacante também. O São Paulo muito provavelmente não irá descansar até fazer isso. E para o meio campo nós temos aí Alisson, Bobadilha, Luiz Gustavo voltando, Marcos Antônio, aí tem o Negruti que subiu, tem o Hugo que precisa se recuperar também. O São Paulo precisa, por enquanto, montar um meio de campo com isso, com a ausência, a lesão do Pablo Maia, mas muito provavelmente chegará um meio-campista, ou o São Paulo espera até o Thiago Mendes, né? São mais o quê? 3 meses, mais ou menos? Mais ou menos 3 meses, aí o Thiago Mendes estaria liberado, e pelo que a gente viu, o Thiago Mendes já falou com o Zubeldia, né? Foi com os jogadores, ele estava se comportando já como jogador do São Paulo há um tempo atrás, né? Então muito provavelmente o Thiago Mendes virá para o São Paulo, só que não agora. E aí nós entramos em uma outra questão, que é a do Claudinho. Que conversa é essa, que maluquice é essa do Claudinho? Claudinho, São Paulo voltou isso não é de hoje, né? São Paulo volta a monitorar, foi olhar a situação do Claudinho. Não é nada fácil, vou explicar tudo aqui para vocês o que está acontecendo em relação a isso. São Paulo, o perfil de... Antes de eu falar do Claudinho, eu preciso explicar para vocês o que está acontecendo. O perfil de contratação do São Paulo mudou. São Paulo acaba de trazer o Wendel para a lateral esquerda do São Paulo, coisa que o São Paulo queria demais o Wendel e isso custou. Nós temos a impressão de que tenha custado o William Gomes e o Moreira, não a grosso modo, não de forma oficial, mas para ter a liberação naquele momento contra o Porto, com o Porto, que eu falei para vocês que o São Paulo iria querer o Wendel agora. Eu trouxe para vocês em primeira mão aqui. Falei, gente, o Wendel vem agora para o São Paulo. Quem acompanha aqui já sabe. Então o São Paulo, ele meio que forçou não é que forçou a barra, mas o São Paulo fez o que precisava para trazer o Wendel de imediato, naquele momento ali. Se é o ideal? Talvez não. Valeu a pena? Não sei. Por melhor jogador que o Wendel seja, não sabemos. Só que o São Paulo, ele consegue contratar quando ele vai para chegar, né? Quando ele quer. Quando o São Paulo quer, a impressão que nós temos é que quando o São Paulo quer de fato, o São Paulo vai e contrata. Assim como trouxe o Oscar, o Lucas, o Rames, agora o Wendel e alguns outros jogadores. Ferreirinha, que não foi nada barato, nada fácil no momento. Então quando o São Paulo quer, o São Paulo contrata. E o São Paulo agora mudou o tipo de contratação. Vocês podem reparar, quando vem jogador para o São Paulo, é jogador de graça, tipo Sabino, que é basicamente de graça do futebol brasileiro, mas a maioria dos jogadores vem da Europa. Cedric Soares, Wendel, Enzo Dias não veio da Europa, mas é uma contratação bem bacana, né? É uma contratação tipo de Europa, né? Não que ele seja, mas é uma contratação grande, né, do clube que ele veio. Então você tem lá Cedric Soares, da Europa, o Wendel, Europa. Você tem o Oscar, que não é Europa, mas é um dos medalhões do futebol mundial aí e jogou há muito tempo na Europa. Então o São Paulo tem feito, o Marcos Antônio vai comprar da Lazio, né, se eu não me engano, o Flamengo queria. Então o São Paulo mudou o tipo de contratação. Acho que o Juan Tressoldi também veio de fora, né? Eu não acho ele bom, mas o São Paulo muda. Muda porque, assim, além das contratações, te digo, mas esse aqui, ali, acolá, independente. São Paulo mudou o sentido de contratação. Agora, antes do Thiago Mendes, o São Paulo estava monitorando, dando uma olhada no Jorginho. E o São Paulo teve todo aquele bafafá com o Lucas Moura, toda o Jorginho falou, Lucas, quando você for, me avisa aí para vir pro São Paulo. E aí o Lucas é amigo do Jorginho, ele falou, vem aí e tal, não sei o que, e não deu certo ainda. O Jorginho ainda terá um período, onde que é? Arsenal, né? O Jorginho tá no Arsenal, se não me engano. Vai ficar mais um pouquinho no Arsenal, teve conversas com o Flamengo. Então é um cara grande, é um cara de Europa também.
Thiago Mendes também é um cara muito bom. Para mim, é difícil falar isso, mas eu acho que o Jorginho, eu preferiria o Jorginho. Te digo, escolhe um, Jorginho ou Thiago Mendes, eu ainda preferiria o Jorginho. Só que o Thiago Mendes é um cara que joga muito também, e é um cara de Europa. É um cara que tem experiência de Europa. Então o São Paulo mudou completamente o padrão de contratação e ainda está atrás de um atacante. Então nesse momento o São Paulo sonda, dá uma olhada de novo na situação do Claudinho, que acabou de fechar, né, com outro clube, não está mais no Zenit, fechou com um clube árabe. Quer ver? O clube aqui, ó, o Claudinho fechou com o... Cadê? Al-Sadi. 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 Só que assim, o São Paulo monitorou, foi dar uma olhada, porque o Claudinho, de novo, esboça um certo interesse de jogar no futebol brasileiro, né? Fica sempre essa questão de jogadores do futebol brasileiro. E é a posição perfeita para o São Paulo. O São Paulo quer mais um cara tipo Oscar, né? Meia atacante que caia para a ponta esquerda. E o Claudinho é o cara perfeito para isso. São Paulo o Zubeldia elogiou demais o cara lá, o Jean Dias, da Ponte Preta, que nem se compara com esses caras que nós estamos falando, né? Pelo menos não agora, por conta da idade. É a posição perfeita que o São Paulo precisa. Um meia atacante, né? Porque ele não gosta de meia ou atacante, ele gosta de colocar em várias posições, né? Ele gosta tanto de jogar de meia quanto atacante. Então o Claudinho seria uma posição assim que o Zubeldia adoraria, porque é um cara que pode jogar de meia atacante quanto de ponta esquerda, caindo ali, não ponta até a profundidade, que ele não coloca ninguém para ir lá, nem os próprios pontas, mas caindo para a esquerda, bem como o Oscar vem fazendo alguns jogos. E, além de tudo isso, o São Paulo já gostar do Claudinho, sempre querer o Claudinho, né, e foi dar uma olhada, por mais difícil que seja a situação, o Oscar muito provavelmente vá para a seleção, né? O Oscar é um da pré-lista lá, junto com o Alisson e o Lucas Moura para ir para a seleção. Então o São Paulo amanhã depois pode ficar alguns jogos sem o Oscar. Então, além do interesse do atacante que o São Paulo já tinha, o São Paulo pode ficar sem o Oscar e tendo que repor a altura. Nesse momento, o São Paulo quer repor só com jogadores de nível, de padrão de Europa. Como perdeu o Pablo Maia, queria trazer o Thiago Mendes. Não serve mais jogadores da base ou do futebol brasileiro. Quer trazer em alto nível só com jogadores de Europa. Então, pode ficar sem o Oscar, e aí o Claudinho seria uma peça de reposição muito, muito interessante, muito importante. E tem outra coisa, né? Te digo, mas o cara acabou de chegar no clube atual e tal, os jogadores ainda têm, as coisas mudaram, nós estamos passando por um momento muito bacana da história do futebol brasileiro, que mudou completamente, né? Antes os caras só iam por grana, não é que só iam por grana, é injusto falar isso, mas é claro que os caras oferecem caminhões de dinheiro e os caras pagam. O Claudinho não está mais tão valorizado quanto já esteve, ele ainda está valorizado, é muito difícil uma possível vinda do Claudinho agora para o futebol brasileiro, só que tem um levante, uma movimentação inédita no futebol brasileiro inteiro, de nós vermos jogadores de grande expressão voltando antes do tempo. Antigamente nós estávamos acostumados a ver jogadores no mínimo 33, 34, 35 anos, estou falando craque, tá? Jogador bom de bola mesmo. Jogadores com 33, 34, 35 no mínimo voltando para o Brasil. Assim, acabou a carreira, não tem mais para onde ir na Europa, então aí eu volto para o Brasil. Já não tem mais nenhum clube que tenha grandes interesses em mim na Europa, eu vou ter que ir para a Série B ou para um clube muito pequeno da Europa, então eu vou voltar para o Brasil. Era essa a condição. Agora não está acontecendo mais isso. Oscar tinha a possibilidade de continuar na Europa ou lá fora, Lucas também, Neymar, não precisa nem falar, tem vários jogadores que poderiam ter uma carreira na Europa, Nico de la Cruz poderia ir para a Europa, escolheu vir para o Flamengo, vários jogadores que ainda teriam chance de continuar ou irem para a Europa, estão voltando para o Brasil, e isso acaba despertando o interesse e movimentando demais o mercado e fazendo com que jogadores queiram voltar agora para o futebol brasileiro, uma movimentação inédita. Então o São Paulo deu uma olhada, mas assim, gente, não tem nada oficial, não tem proposta oficial ainda, não tem nada. Foi monitorar, porque o Claudinho já é um interesse antigo do São Paulo, e o São Paulo sempre fica de olho, né? Aquilo que o Carlos Belmonte e o Júlio Casares falam. A gente sempre fica de olho em bons negócios, né? Em oportunidades, em jogadores que a gente pode ter um apelo muito grande para conseguir trazer, e jogadores de altíssimo nível. Então, o São Paulo foi dar uma olhada, monitorou a situação do Claudinho. Claro que muito difícil, mas o São Paulo deu uma olhada por conta de todo esse contexto que eu expliquei para vocês. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.